Hebreus 12, de 1 a 3. Se você tiver dificuldade, meu irmão, irmã, pode permanecer assentado, não tem problema, mas acompanhe atentamente a leitura para que a gente já possa estar aprendendo daquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Leamos juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Para esta oração, a gente vai estar convidando, colocando diante de Deus para que nos abençoe, para nos dirija, a nossa irmã Eleni. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Podemos se sentar, queridos. O mundo nos vê como perdedores. Na verdade, o mundo sempre viu os cristãos como perdedores. Isso não é uma novidade. Desde os primórdios da igreja, quando ela vai estar surgindo em Jerusalém, aquele grupo de seguidores de Cristo Jesus foi visto como alguns que estavam criando uma nova seita e estavam trazendo um prejuízo seríssimo ao judaísmo. É tanto que, com o passar dos anos, foram sendo expulsos até culminar com essa expulsão no final do primeiro século. No final do primeiro século já não existia mais nenhuma possibilidade de união entre o judaísmo e a nova religião que estava surgindo. Mas não foi só com os judeus. Os romanos também consideravam os cristãos como uma raça ou um grupo, uma seita inferior, que dava uma oportunidade muito grande para grupos que eram considerados insignificantes. É tanto que entre os cristãos cresceu muito o número de escravos, e isso fez com que eles pudessem ser vistos como um grupo que, na verdade, não tinha uma parcela significativa de ação naquilo que nós podemos falar na sociedade. Sempre foram relegados a segundo plano. O apóstolo Paulo chega a falar aos coríntios que nós somos, na verdade, vistos como escória do mundo, aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não tem valor. Na verdade é isso. O mundo sempre nos viu como perdedores e tentam incutir isso na nossa mente de tal forma, de tal maneira, que de repente nós achamos que somos verdadeiramente insignificantes.
Mas acontece que quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos aponta, nos mostra, nós começamos a perceber que a palavra de Deus fala de alguma coisa extremamente diferente. Não que nós vivamos, não é como igreja de Jesus Cristo, as mil maravilhas, estamos muito bem, estamos, na verdade, na cabeça de todas as coisas, mesmo que possamos ter alguns irmãos que talvez estejam sendo muito bem-sucedidos, mas nós sabemos que mesmo assim, seja em qualquer área ou segmento, sempre o cristianismo foi visto com um olhar de desprezo. Entre os conhecedores ou detentores da sabedoria, ser cristão significa ser falto de conhecimento. Entre aqueles que, na verdade, têm algum objetivo na vida, seguir a Cristo é, na verdade, desperdiçar boa parte do seu dom e dos seus talentos. Mas acontece que, segundo a palavra de Deus, nós não podemos, de forma nenhuma, assumirmos aquilo que o mundo nos entrega ou coloca sobre nós esse peso, porque, na verdade, nós não somos perdedores. Certamente nós somos lutadores. Certamente nós somos desbravadores. Certamente nós suportamos uma pressão gigantesca do mundo que jaz no maligno, tentando colocar sobre nós um estigma, uma marca extremamente terrível. Mas, meu irmão, minha irmã, meu jovem, Deus te chamou em Cristo Jesus não para você ser um derrotado, para você ser um vencedor. Não segundo a ótica do mundo, que é enganador, mas segundo a ótica, a visão divina, e que, por sinal, é o que nós estaremos vendo nesta noite, quando estaremos tratando dessa nossa mensagem, e o tema está bem aí, né, expresso bem claro, tá? Uma vida vencedora em um mundo enganador. É nesse mundo que nós temos o grande desafio, é nesse mundo que nós somos chamados a lutar, nunca desanimar, mesmo que as pressões possam aumentar, e no versículo 3 do trecho que nós lemos, ele diz claramente isso, falando bem no finalzinho, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. A pressão é grande, e tem momento em que nós achamos que não convém, que não vale a pena continuar, e de repente surge no nosso coração, né, um brado, e a gente então fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque vivemos em um mundo onde parece que nós estamos remando contra a correnteza. Sim, nós somos chamados contra a cultura neste mundo que nós vivemos. Você é do contra, meu irmão, segundo a ótica do mundo. Segundo a ótica de Deus, você é a favor. E é sobre isso que a gente quer trabalhar nessa noite. Uma vida vencedora em um mundo enganador. Para termos uma vida vencedora em um mundo enganador, o que nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos fazer? Então, nesses 3 versículos que nós lemos, nós vamos então estar tirando 3 verdades para a nossa vida, para que a gente não possa de forma nenhuma desmaiar, esmorecer, retroceder, abandonar, desanimar diante de tanta pressão mundana que nós sofremos. Vamos lá. Primeiro lugar, aprendemos com o exemplo do passado. Para que você possa ter uma vida vitoriosa em um mundo enganador, é preciso, meu irmão, minha irmã, que você aprenda com o exemplo do passado. Volte os seus olhos para o capítulo anterior. Nós lemos os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Retroceda um pouquinho, e você vai ver que o capítulo 11 é conhecido no livro ou na epístola aos Hebreus como sendo mencionado, sabe de quê? A galeria dos heróis e das heroínas da fé. De homens que, na verdade, viveram em um mundo suportando todas as pressões e, por sinal, em meio a tudo isso, chegaram a renunciar tantas coisas que esse mundo ofereceu e muitas vezes nessa renúncia acabaram sendo desprezados. Eu te convido, e não só em Hebreus 11, mas se você voltar e folhear a Bíblia, toda a história do povo de Israel sempre foi visto como um povo sofredor, um povo desprezado, um povo considerado muitas vezes indigno e merecedor. Quando o povo de Israel vai para o Egito e vai firmar-se no Egito,
fala que eles, na verdade, a única profissão que serviu para eles era de pastorear rebanhos, porque os egípcios viam como uma profissão, nesse caso, indigna. Então, toquem nos judeus, joguem em cima dos hebreus, se não vale nada, se é desprezível, é em cima deste povo. Mas se a gente continuar, a gente vai ver quando a igreja de Jesus Cristo surgiu, tomava cacetada na cabeça. Inclusive, um dos primeiros nomes dado a esse grupo de seguidores de Jesus Cristo vai ser chamado de quê? De cristãos, que no original seria cristianos ou cristianós. E é interessante porque esse termo não foi usado para dizer de um grupo que estava seguindo ao mestre de qualquer jeito, mas ali a ideia, no contexto, em Antioquia, era o seguinte: estão aí os fanáticos de Cristo, estão aí os bobões de Cristo, estão aí, me desculpe, talvez possa ser um termo um pouco chulo, os panacas de Cristo. Povo que está seguindo alguém que diz que é o Messias, que diz que veio mudar esse mundo, que veio fazer grandes mudanças e transformações. Volte os olhos para o passado, meu irmão. Folheie as páginas das Sagradas Escrituras. Olhe desde o início que o povo de Deus sempre foi visto como uma escória, como um povo desprezado. E, na verdade, isso que aconteceu com o nosso mestre também. Jesus Cristo nunca foi visto como o Messias prometido. Sempre, até mesmo o povo de Israel, não via dessa forma. Chegou um momento que ele foi chamado pelo povo gentil para se tornar rei entre eles, mas ele sabia que o ministério dele era entre os judeus. Sofreu, pagou, foi humilhado, foi ultrajado. O que é descrito em Isaías, falando acerca do servo sofredor, fala de tudo aquilo que o nosso mestre Jesus Cristo passou, e é tudo isso que muitas vezes nos aguarda em um mundo enganador que jaz no maligno que nós vivemos. Mas nós somos chamados em Cristo Jesus para viver nesse mundo, para testemunharmos nesse mundo e para transformarmos este mundo. Nós, na verdade, estamos na contramão do mundo, mas nós estamos naquilo que nós podemos falar, seguindo a rota e a direção divina. E o profeta Isaías chega a falar, alertando-nos acerca dessa rota traçada pelo mundo, quando diz o seguinte: ai dos que chamam o doce de amargo e o amargo de doce, ai dos que chamam a luz de trevas e a treva de luz, ai dos que chamam das coisas erradas de certa e as certas de errado. E é nesse contexto que nós vivemos. Volte ao passado, olhe para a palavra de Deus, folheie a Bíblia, leia a Bíblia. A história do povo de Deus sempre foi a história de um povo humilhado. Assim como foi com o nosso mestre, não pensemos que nós teremos uma vida muito tranquila daqui para frente. Muito pelo contrário. O que a palavra de Deus pode nos assegurar é que cacetada, paulada e muitas outras coisas ainda nos alcançarão, nos atingirão. Mas dê uma olhada aí, no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 36 ao versículo 38, ao que nos diz? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Vai aí, na sua mente, lembrando de pessoas que foram humilhadas, que foram, nesse caso, que sofreram escárnios, que foram algemadas, simplesmente porque estavam servindo a Cristo Jesus, seguindo a Deus. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Essa é a descrição do povo de Deus. Homens, e posso acrescentar, sem estar alterando nada a palavra de Deus, e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não fique pensando que existe, na verdade, uma carreira de sucesso, uma vida esplendorosa, magistral, magnífica à sua disposição,
onde todas as coisas vão estar mudando, onde todas as portas vão estar se abrindo, onde, na verdade, você vai estar vivendo neste mundo de uma forma a ser reconhecido e recompensado. A recompensa e o reconhecimento desse mundo não nos é interessante. Pode ser, na verdade, um presídio ou uma arapuca que o inimigo esteja preparando. Meu jovem, não fique pensando que uma vida bem-sucedida significa que você vai ter, na verdade, uma profissão extremamente rentável. Pode ser que você tenha, mas pode ser que não. A felicidade não está nos bens que nós possuímos ou nos bens que nós adquirimos. A felicidade está em Cristo Jesus. Se não me engano, eu acho que foi Gandhi que falou uma coisa, que não existe caminho para a felicidade. A felicidade, né, é o caminho. Quer dizer, ele fala, em outras palavras, está dizendo, não existe caminho para a felicidade. O que existe é a felicidade. Quer dizer, a própria felicidade é o caminho disso tudo. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe sim. E o caminho verdadeiro é Jesus Cristo, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ser feliz, ninguém vai satisfazer a sua vida, ninguém vai se realizar plenamente, tendo, na verdade, tudo a seus pés. Riquezas, bens. Lembre, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, de homens e mulheres que possuíram muitos bens e muito sucesso. Michael Jackson é um exemplo desse. Tanta riqueza, tanto sucesso, morreu no auge. Aquela cantora americana, inglesa, né? Amy, é isso mesmo? Amy? O primeiro nome eu falo, o segundo deixo para você. Não é isso? Se você quiser falar, você fala, senão que traz ao nosso coração uma grande tristeza. Uma excelente cantora, tão nova, um dom magnífico, foi tragada repentinamente. Mas para o mundo, isso é sucesso, isso é vitória. Homens e mulheres que foram ceifados de uma forma tão trágica, e não só perderam a vida, queira em Deus, que puderam ter a oportunidade, num último momento da sua vida, de reconhecer os seus pecados. Aprendemos com o exemplo do passado. É lógico que tem muito a nos indicar, tem muito aqui a nos ensinar, mas podemos ver também que uma vida vencedora nesse mundo enganador, também, para que a gente possa tê-la, é preciso também, em segundo lugar, que vivamos ou vivermos com perseverança ao presente. Nós vamos, na verdade, estar focando 3 momentos da vida do ser humano: o passado, o presente e o futuro. Depois que nós aprendemos a olhar para o passado, tirar lições preciosas daquelas que serviram ao Senhor, e que muitas vezes perderam tudo, foram espoliados, foram roubados, perderam os seus bens, inclusive a própria vida, mas nunca perderam a vida eterna e nunca perderam a salvação, e ganharam no céu aquilo que nós podemos falar, a maior e melhor herança de que um homem, uma mulher, alguma pessoa pode ter na vida. Vivemos com perseverança o presente. O que isso tem a nos dizer, tem a nos falar? É interessante quando a gente percebe aqui claramente, quando ele diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que ele está falando é vivermos a vida presente com perseverança, mas perseverança no sentido da perseverança dos salvos, ou perseverança dos santos. É interessante que essa doutrina reformada, quem não entende pensa que ela, na verdade, é uma doutrina, é um ensino que advoga, que defende uma vida relapsa. Já que eu sou salvo, já que eu aceitei a Cristo, então agora, eu não posso perder a salvação, vou viver a minha vida nesse mundo de qualquer jeito. Sou salvo, estou garantido no céu, não tem nada que possa me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, então vou beber todas, vou pegar todas, vou aprontar todas, vou, na verdade, detonar tudo, vou virar tudo de cabeça para baixo.
E João então diz para essas pessoas que entendem: saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que nunca era dos nossos. Mas existe uma coisa que a doutrina de perseverança dos santos nos ensina e nos fala: que nós perseveramos através da graça de Deus em nós. É a graça de Cristo. Você não é salvo porque você quer, no sentido de achar que você pode, pelas suas próprias forças e vontade, chegar até os céus. Não. Antes da fundação do mundo, Deus o chamou em Cristo Jesus e o sustenta para que você possa, uma vez que você recebeu o selo do Espírito Santo, você está assegurado. E o que nos indica a doutrina da perseverança do santo não é que você pode viver a vida do jeito que você quiser. Muito pelo contrário, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, ele já não vive mais para si mesmo. É que o apóstolo Paulo fala escrevendo aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não temos mais prazer em fazer a nossa vontade, isso é verdade. Tanto é verdade que quando nós fazemos uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, como que nós ficamos? Eu nunca vi crente sincero, verdadeiro, genuíno, pecar e soltar fogos. Eu nunca vi um crente sincero que segue ao Senhor incorrer nenhum erro e ficar rindo à toa. Não. Acontece o que aconteceu com Davi. A vida se torna amarga, a vida se torna sem sentido. Podemos vir à igreja, podemos ler a Bíblia, podemos orar, mas nós sabemos que há alguma coisa faltando. Falta algum gosto, falta algum prazer, falta alguma coisa na nossa vida e de repente nós encontramos com um irmãozinho. O que está acontecendo com você? Não sei. Meu jovem, minha jovem, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. E quando você erra, o Espírito Santo do Senhor te incomoda e vai te incomodar sempre. Glória a Deus por isso. Você vai ser incomodado. Você não vai dormir bem. A sua vida vai parecer que vai virar de ponta cabeça. Você vai começar a perceber que está dando cabeçada em tudo. Por quê? Aquele que te chamou vai continuar trabalhando na sua vida. Se você foi alcançado pela graça e já recebeu o selo do Espírito Santo do Senhor, a vida não é mais sua. Antes, escravo do pecado. E agora, quer mudar o termo? Servo de Deus. Mas, na verdade, é escravo também. É escravo de Deus. É escravo de Deus. Você não tem as vontades próprias. Você vive para agradar a Deus. E quando você não faz, você peca, o Espírito Santo se entristece e a vida fica sem graça. É interessante quando a gente vê em Apocalipse 22:11, quando a palavra de Deus nos fala acerca desse mundo que nós vivemos. É interessante porque ele fala: olha, quer saber de uma coisa? O que é pecador, o que é injusto, vai continuar fazendo injustiça. É peculiar, é natural, diz respeito à essência da vida dele. Não espere de um justo viver, né, na justiça. Ele pode até agir momentaneamente com algum ato justo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Existe um processo que foi iniciado dentro de nós, e sem que nós percebamos, a ação do Espírito Santo na nossa vida vai controlando cada vez mais o nosso ser. É como diz a palavra de Deus, que a nossa vida é como a aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. O dia perfeito será com a volta de Jesus, quando o nosso corpo corruptível vai ficar incorruptível, quando o pecado não terá mais poder sobre as nossas vidas e nem presença. Por enquanto não tem o poder de nos levar para o inferno, mas a presença do pecado é real nas nossas vidas. É tanto que João diz: se dissermos que não cometendo pecado, fazemo-lo mentiroso. Vivermos uma perseverança ao presente significa
de que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das falhas, nós pertencemos ao Senhor. E aí o Espírito Santo vai continuar agindo nas nossas vidas. E diz a palavra do Senhor: aquele que iniciou a boa obra em nós há de completá-la. Bom, não é fácil. Se nós somos chamados a viver em santidade, a viver em justiça, em um mundo que é injusto, em um mundo que é imundo, então significa que o que nos reserva, o que nos espera, é cacetada na cabeça. E é isso que nós temos assistido de forma drástica, onde as lições mais terríveis têm sido passadas, e não só na televisão, mas não só para os nossos jovens, inclusive para as nossas crianças. É nesse mundo que somos desafiados a viver como sal da terra e luz. Mas também, se nós pretendemos, se nós queremos ter uma vida vencedora em um mundo enganador, além de aprendermos com o exemplo do passado e de vivermos com perseverança o presente, é necessário também olharmos firmemente para o futuro. Nós somos desafiados em Cristo Jesus a nunca pensar que é neste mundo que os nossos problemas serão totalmente resolvidos. A palavra de Deus fala que nós somos chamados de peregrinos, forasteiros. Você não pertence a esse mundo e esse mundo não te pertence. Mesmo que diante das dificuldades, dos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos problemas, muitas vezes nos misturemos com as pessoas do mundo, mas elas sempre olharão para nós a semelhança daquilo que fizeram com Pedro. Você não é um dos nossos, você parece com um deles. A nossa fala, o nosso jeito, os nossos trejeitos, a nossa vida nos acusa. E por isso, meu jovem, meu irmão, mesmo que em meio às nossas fraquezas e imperfeições e os nossos deslizes, sempre as pessoas vão olhar para nós e falar o seguinte: mas você não é crente? Pode fazer isso? Sim, porque se você não fosse crente, se você não tivesse aprendido aos pés de Cristo Jesus, se você não tivesse sido ensinado desde a sua meninice, se você não tivesse crescido dentro do corpo de Cristo Jesus, jamais ninguém ia poder falar isso, esperar disso de você. Para quem é imundo, espera-se imundície, mas para quem é santo, espera-se santidade. E se você não estiver agindo de conformidade com a palavra de Deus em santidade, você vai ser cobrado pelos seus amigos, você vai ser cobrado por aqueles que estão perto de você, porque querendo ou não, a sua luz pode diminuir de intensidade, mas nunca será apagada. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas, porque uma vez que fomos alcançados pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus, nós agora pertencemos a Ele. A perseverança dos santos nos dá esse suporte. E isso leva-nos a pensar, a refletir seriamente. Mas espera aí, então, mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, eu sei de uma coisa: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo, através do Espírito Santo, trabalha no meu coração. E eu serei sempre incomodado por essa graça maravilhosa. Existe uma graça que nos atinge, que nos incomoda, que nos basta, mas enquanto não entendermos isso, estaremos sendo trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor. Olharmos firmemente para o futuro é como o escritor aos Hebreus diz aqui, claramente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual trocou para que nós pudéssemos receber todas essas bem-aventuranças, trocou a alegria, como ele diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Sim, a ideia era isso: Jesus Cristo poderia usufruir dos melhores e de tudo que, na verdade, deveria ser mais interessante. Era o próprio Filho de Deus encarnado, era o Deus presente, o Deus entre nós, mas, no entanto, o que ele teve, o que lhe foi favorável, o que, na verdade, foi bom para ele,
E quando nós olhamos o ministério terreno de Jesus Cristo, os 3 anos que ele esteve aqui na terra, exercendo seu ministério, na verdade nós sabemos que não foi fácil. É tanto que ele deixou bem claro para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, reflita, pense seriamente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Significa, nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Mas espera aí, que história é essa? Né? Olhamos para o passado, cacetada na cabeça. Olhamos para o presente, pontapé. Olhamos para o futuro, será que não tem alguma coisa? Deve ter, né? Vamos abrir então lá em Atos 7, 54 a 56. Você já sabe de quem nós vamos falar, não é isso? De o primeiro mártir do cristianismo. Estevão, capítulo 7, versículo 54 ao versículo 56. Vamos ler juntos? Para isso ficar bem impregnado na nossa mente? Mesmo que você não esteja com a Bíblia aberta, mas certamente que vai ecoar, vai chegar até os seus ouvidos, meu irmão. Se você tiver, melhor ainda. Vamos lá? 7, 54 a 56. Devagar. Ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vamos dar mais um pulinho no versículo de número 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Okay. Olharmos firmemente para o futuro significa que, como peregrinos que estamos neste mundo, não podemos esperar muito desse mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo vai ter que passar por uma grande transformação. Como aconteceu com o dilúvio, a palavra de Deus fala que o mundo agora está preparado ou separado para o fogo. Significa que ele será purificado. E o apóstolo Pedro fala: haverá novos céus e nova terra. Quando nós somos desafiados a olharmos firmemente para o futuro, é de perceber que, apesar das dificuldades do passado, apesar das dificuldades do presente, nós sabemos de uma coisa: há algo inaudito, maravilhoso, sublime, supremo, coloque o adjetivo que você quiser colocar, que nos espera. Não se contente com esta vida e nem tenha a visão embotada pensando nos prazeres deste mundo, porque o que Deus tem reservado em Cristo Jesus para o seu povo é muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que idealizamos, muito mais do que sonhamos, muito mais. E é descrito como um lugar maravilhoso, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, não haverá pecado, não haverá maldade, e graças a Deus, não haverá corrupção. Eu ia brincar, mas não vou brincar, porque ia falar, e onde não existe política, né? Mas tudo bem, vamos segurar a barra por aí, né? A decepção é tão grande que a gente fica extremamente preocupado. Voltaremos ao melhor sistema de governo que já existiu, que é a teocracia. E que o povo de Israel acabou pedindo para que acabasse, porque queriam a semelhança dos seus povos vizinhos ter reis também sobre ele. E foram avisados: olha, os reis, os presidentes, os governadores vão te expoliar, vão tomar os seus filhos, vão, deixar desempregados os seus parentes. Não fala desempregado, mas ele está falando o seguinte: vão te expoliar e você pode colocar muito mais coisa que você quiser.
Porque, na verdade, o homem anela pelo poder. E o homem que não tem o temor de Deus no coração, o poder lhe torna um Deus. E se o poder se torna um Deus para o homem, então ele quer continuar no poder, quer se perpetuar no poder. E uma vez que o homem chega no poder, ele não quer largar esse osso de jeito nenhum. E por isso que a gente vê, sempre quando nós chegamos na política, sempre quando há uma manutenção de algum, os poderosos, sempre se torna um caos. Sempre se torna um caos. Mas olhe para o futuro. Interessante é que Estevão, naquele momento, ele poderia estar pensando no passado. Pais, patriarcas, quantos morreram, como eu estou morrendo aqui? Pode estar pensando no presente, poxa, eu tomei a decisão de seguir a Cristo Jesus e estou tomando cacetada na cabeça e estou morrendo aqui também. Mas ele não pensou no passado, nem o que estava acontecendo no presente. E a palavra de Deus fala que nem dor ele estava sentindo. Ele viu os céus abertos, viu o Filho do Homem, viu a glória de Deus e sabia de uma coisa: já não era mais digno de continuar nesse mundo. Ele foi levado para o seio de Abraão. Nós esperamos o tempo de sermos levados para junto do nosso Deus, ou quando Jesus Cristo voltar para causar a transformação final desse mundo caótico. Mas espera aí, nós também não podemos de forma nenhuma ficar pensando que não há jeito para este mundo. Há uma solução, e nós sabemos muito bem que é Cristo Jesus. Se queremos mudança, se queremos um mundo melhor, não podemos ficar assumindo uma postura ou um papel de coitadinhos. Meus irmãos, é lá fora que o mundo nos aguarda. E é para lá que nós devemos ir, em nome de Jesus. Não importa as cacetadas, não importa as pauladas, não importa os escárnios, não importa o que sofrermos. Nós estamos indo em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém?